Marcos, capítulo de número 14, o verso de número 51 e 52. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aqui, para começarmos a falar deste moço, ou ainda moço, esse moço por nome Marcos, um moço que, acredito eu, descansando, dormindo, um tempo de passagem pela sua mocidade, ele ouve um barulho, e ao ouvir esse barulho, ele sai correndo para ver o que estava acontecendo. Então ele vai ver que Jesus estava sendo levado para a morte, para a condenação. E ele vai invadindo no meio da multidão para tentar chegar mais perto, se aproximar, até que alguém observa esse jovem. E ao observar esse jovem, ele não vai observar a aparência desse jovem, não vai observar a roupa que ele vestia, não vai observar da maneira que ele estava, simplesmente vai olhar para ele e vai dizer: este é um deles. Mas como reconhecer que esse Marcos, que esse jovem Marcos seria um dos que conhecia, não é uma questão que andava, não, que conhecia a Cristo, sendo que esse moço simplesmente estava envolto em um lençol. Então vão lançar sobre ele, vão tentar pegar ele, e ao se aproximar a pegá-lo, vão pegar o lençol, ele se solta desse lençol e sai correndo, e a Bíblia vai dizer que ele sai correndo desnudo, somente com, de uma certa forma, as roupas baixas ou por baixo. Ele foge do lugar e volta para a sua casa. Quando nós vamos se deparar com a história desse menino, quando nós vamos se deparar com aquilo que aconteceu com ele, nós precisamos aprender um pouquinho, eu precisava aprender um pouquinho da maneira que ele chegou até aqui e o porquê que ele chegou até aqui. O porquê que esse jovem teve no seu coração o desejo, o intuito de correr e ver a Cristo, de estar perto, de saber o que estava acontecendo. Quando eu vou entender a respeito disso, eu precisaria retratar um pouco da chamada até do apóstolo Paulo para chegar dentro desse jovem aqui. O apóstolo Paulo, quando ele vai ser levado para a sua primeira viagem missionária, e junto com ele Barnabé, sendo primo em algumas traduções, em outras traduções Marcos sendo sobrinho de Barnabé. Barnabé vai se levantar e vai dizer assim: olha, eu tenho um parente, vamos assim dizer, e eu gostaria muito que esse jovem fosse conosco para essa viagem missionária. Paulo não vai pensar duas vezes, Paulo não vai questionar quem é, Paulo não vai questionar dizendo: mas qual é a conduta desse jovem? Paulo não vai fazer isso. Paulo simplesmente vai olhar para Barnabé e vai dizer: chame e vamos, ou peça, ou faça com que ele então vá conosco para esta viagem missionária. E Marco vai começar a andar com esses dois missionários, e Marco vai começar a andar com esses dois homens, e vai começar a observar a maneira que Deus agia, tanto na vida de Paulo, como na vida de Barnabé. Marcos começa a observar e vai dizer assim: olha, eu vejo que quando Paulo estende as mãos, Deus realiza milagre. Eu vejo que quando Barnabé se aproxima de Paulo e ambos oram junto, eu vejo milagre, eu vejo as coisas acontecer. Então ele vai se sentir útil para aquilo, e todas as vezes que Paulo vai descer em oração, ou que Barnabé vai descer em oração, ele também vai orar junto com eles. E todas as vezes em que eles vão consagrar, ou eles vão jejuar, ou eles vão santificar as suas vidas, ele vai fazer o mesmo. Ele vai consagrar o mesmo período que os dois consagravam, ele vai jejuar de um mesmo período em que os dois jejuavam, ele vai tentar fazer de uma certa forma as mesmas coisas que os dois faziam para poder santificar a sua vida, não para talvez ser usado da mesma forma, não para ter a oportunidade de um dia estender as mãos, não,
não, simplesmente por estar junto, por caminhar junto e por ver a glória de Deus sendo manifestada através da vida dos dois. Olha que coisa linda, irmãos. Imagina esse jovem, imagina quando Paulo dizia assim: agora nós vamos orar e eu tenho certeza que um paralítico vai levantar e sair andando. Eu imagino Marcos por trás da vida de Paulo, ou por trás da vida de Barnabé, com os braços estendidos, pastor, com as mãos para cima, dizendo: Deus, realiza o milagre a qual eles estão pedindo. É ou não é assim? Tem pessoas que às vezes a gente vai orar do lado dela, não que ela observa você orar, mas ela começa a dizer: sim, Senhor, confirma isso, Jesus, faça isso, conceda o desejo do coração. Tem pessoas que parece que intercedem junto. Eu acredito que Marcos era mais ou menos dessa forma na obra, dizendo: Senhor, realiza um milagre, faça acontecer, realiza a sua obra, Senhor. Eu acredito que Marcos era um desse que junto unia, pegava a sua fé, a sua crença, dizia: não, eu acredito que o milagre vai acontecer, aleluia, Jesus da glória. Eu acredito que era dessa forma, porque não tinha como fugir disso, não tinha como sair nem de perto disso. Imagina que todas as vezes que eles iam fazer a coisa, Marco estava do lado. Imagina Marco observando, imagina Marco andando com eles durante alguns meses, fazendo a obra de Deus. Imagina as pessoas olhando para a vida de Marco e dizendo: és um missionário também. Imagina as pessoas olhando para a vida dele: olha, esse é um dos que andam com Paulo, esse é um dos que andam com Paulo, é o mesmo Espírito que habita nele, é um deles, aleluia, Jesus da glória. Eu imagino Marcos já até se sentindo um pouco já fortalecido, vendo as coisas acontecerem, mas nunca com a intenção de tomar a frente de alguém ou de ninguém, sempre intercedendo, sempre junto em oração para que a glória de Deus fosse manifestada. Paulo vai dizer: eu não quero que ele ande mais nessa viagem missionária conosco. Barnabé vai ter essa discussão, esse atrito, esse particular com Paulo, mas vai ser obrigado a chegar até Marcos e dizer: Marcos, Paulo já não quer mais que você ande nessa viagem. Imagina esse jovem, imagina esse menino abatido, triste, destruído, porque para um ele já não era mais útil, porque para um ele já não era mais de uma certa forma favorável a estar na mesma caminhada que eles. Normalmente, irmão, quem volta, ou quem está fazendo algo, quem está numa batalha, ou quem está numa obra, e que às vezes tem que retornar para trás, ele não volta com a cabeça erguida, ele não volta dizendo: nossa, não. Quando ele tem que voltar para trás, ainda mais quando alguém fala: não, você já não serve mais, ele volta para trás abatido, ele volta para trás triste. Eu não sei se você já se deparou com isso, que alguém olha para você e fala: não, para que esse negócio aí não vai dar certo. Pode parar que isso aí, volta, vai fazer qualquer outra coisa, mas isso não é para você. Marcos estava voltando desse jeito, abatido, triste, cabisbaixo, olhando para dentro de si, dizendo: para mim encerra aqui, para mim já não dá mais para seguir. Porque normalmente quando você volta, ninguém vem correndo te abraçar. Quando você volta, ninguém vem correndo pegar você no colo, dizer: não, grandes foram os feitos. Porque a notícia que se espalha é: ele está voltando porque já não serve mais para andar com ele. Ele está voltando porque a chamada dele não era essa. Aí ele começa a voltar cabisbaixo, com seus pensamentos a devaneios. O desejo do coração era desistir, abatido. Acredito eu que ninguém que volta triste volta: não, ele volta assim.
Eu me lembro que quando eu tive que voltar da obra missionária de Rondônia, por uns feitos que estavam acontecendo aqui em Pedreira, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei abatido, eu cheguei destruído. Eu fui para a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu sentei com a minha esposa, eu falei: e agora, o que será de nós? O que vai acontecer conosco? E não foram 2 meses assim, não foram 3 meses assim, foram 6 meses de oração, foram 6 meses de lágrima, foram 6 meses de choro, foram 6 meses colocando dentro do meu coração que a minha chamada não era para pastorear a igreja, por mais que já fazia 10 anos que eu estava pastoreando. Eu coloquei no meu coração que eu nunca mais ia pastorear. Eu coloquei no meu coração que aquilo já não era mais para mim, porque aquilo que eu tinha projeto de fazer não tinha dado certo, eu tive que retornar. Eu falei: não, então agora eu paro, vou orar, vou esperar para saber o que Deus tem para com a minha vida. Só que eu sempre imaginava que Deus ia levantar alguém. Eu sempre imaginava que Deus ia falar com o meu pastor presidente. O meu pastor presidente iria na minha casa e ia falar: não, o negócio aconteceu, vamos lá, vamos prosseguir. Eu sempre esperei isso, mas isso nunca aconteceu. E eu fiquei 6 meses na sala de espera de Jesus Cristo, esperando que Deus ia falar comigo. Imagina Marco voltando, chegando à cidade de Jerusalém. Ele começa a descer cabisbaixo, mas quando ele adentra na cidade, ele começa a observar um homem. Esse homem que não que o esperava, mas esse homem estava no lugar certo, na hora certa. Esse jovem vai se aproximando dele, ele vai chegando para perto desse jovem e diz: filho, o que está acontecendo? Eu acredito que Marco vai olhar para ele e vai dizer: mas por que você me pergunta isso? Por causa das lágrimas? Por causa do choro? Por causa da afeição? Por causa de eu estar abatido? Eu disse: não, senta aqui, meu filho, conta-me o que está acontecendo. E Marco vai contar para ele tudo o que tinha acontecido. Eu imagino que Marcos estava contando, isso são agora dentro do meu coração que desce isso. Eu imagino Marcos contando, dizendo: olha, eu só não entendi o porquê que eu não sou útil, eu só não entendi porquê que eu não sirvo para tal obra, e isso me entristece. E agora o que farei? Este homem senta do lado dele e diz: olha, meu filho, eu ouvi a tua história, mas agora eu quero que você ouve a minha história. Ele vai sentar, esse homem vai começar a conversar com ele. Esse homem vai dizer assim para ele: filho, teve uma certa feita em que eu fui preso, e sendo preso, eu esperava a morte, porque a notícia que eu tinha é que eu ia ser morto, pois aqueles que estavam ou que foram presos comigo, alguns já tinham morrido a fio da espada, e o que esperava era a morte. Mas naquela mesma noite desceu do céu um anjo, e esse anjo adentrou no cárcere aonde eu estava. E esse anjo olhou para mim e disse que era para mim deixar ou pegar a capa e segui-lo. Ele vai abrir todas as portas que era necessária que fosse aberta. E quando eu saí de dentro do cárcere, que eu passei por todas as portas, esse anjo desapareceu, e eu não tinha muita direção para seguir, então só cabia a mim aí em um lugar. Marcos vai começar a ouvir essa história, Marcos vai começar a ouvir esses feitos, e Marco vai começar a olhar para esse homem já de uma maneira totalmente mudada, já de uma maneira totalmente transformada, imaginando dentro dele: mas da onde esse homem tirou isso? Da onde esse homem imagina que me conhece? Da onde esse homem imagina que pode sanar as minhas dores, ou o que eu estou passando, ou o que eu estou sentindo? E quando esse homem começa a contar a sua história, Marcos começa a observar, Marcos começa a ouvir tudo aquilo quanto ele tinha para dizer. E ele vai dizer: e quando eu saí de dentro do cárcere, quando eu saí de dentro da cadeia, eu peguei em direção a uma casa, e quando eu chego até esta casa, eu vou bater a porta dessa casa.
E ao bater a porta dessa casa, eu ouvia que dentro da casa era uma casa de muita oração. Eu escutava os barulhos da oração dentro dessa casa. Alguém vai abrir a porta, e ao abrir a porta, vai dizer, ou vai conhecer que eu estava lá fora, e vai ir para dentro, vai fechar a porta, vai voltar para dentro, vai chamar a dona da casa, e vai dizer o que estava acontecendo. E a casa em que eu fui, ela estava em oração pela minha vida. Ela não estava em oração por causa de mais ninguém, mas era por causa da minha vida, que estava no cárcere, que estava prestes a ser morto no dia seguinte. Mas quando a notícia chegou que eu tinha saído do cárcere, que eu já estava à porta, alguém dizia: não pode ser, não é ele, ele está preso e prestes a ser morto. Até que a insistência de bater a porta, essa pessoa vem me atender, e essa pessoa, ao atender, ela reconheceu quem eu era. Sabe que eu acho mais interessante dentro disso? É que às vezes nós oramos para um milagre, ou nós oramos para que algo aconteça, mas quando acontece, parecemos não acreditar. Assim era o que estava acontecendo na vida de Pedro, ao sair da cadeia e ir até a casa dessa mulher. E quando ele vai chegando à casa, a casa inteira estava em oração para que ele saísse, para que Deus desse o livramento. Mas quando ele sai, ninguém acreditava no tamanho do livramento. E quando ele começa a contar essa história, ao término dessa história, ele vai olhar para os olhos de Marcos e vai dizer assim para Marcos: sabe qual é a casa em que eu estava batendo a porta, em que eles estavam orando para que eu entrasse? Marcos vai olhar assustado para ele e vai dizer: sim. Ele disse: pois é, eu estava na casa da sua mãe e todos estavam em oração. Ele estava dizendo assim para Marcos: não se preocupa não, porque a sua casa é casa de oração. A sua chamada não se limita a andar com Paulo e Barnabé. A sua chamada não se limita a simplesmente voltar da sua primeira viagem missionária. Não, a sua chamada vai além. Pastor, o que você quer dizer é que às vezes nós nos limitamos a determinadas coisas quando elas não acontecem e nós queremos parar, mas eu profetizo que essa casa é casa de oração, e Deus está dizendo para você na noite como essa: não limite as suas forças por causa de algo que deu errado. Deus está te tomando novamente pelas mãos e dizendo: vai prosseguir por causa da minha palavra. Aleluia, Jesus da glória, oh Espírito Santo de Deus. É o que Marcos começa a ouvir, é o que Marcos começa a observar, dizendo: o quê? Esse camarada conhece a minha família, esse camarada conhece a minha casa, esse camarada sabe quem eu sou. E isso acontece nas nossas vidas. Você quer ver um cristão desanimado? É quando ele sofre algumas frustrações, é quando ele sofre algumas desilusões, é quando ele olha para dentro de si e para ele em si já não há mais esperança. Porque o cristão, ele tem um hábito, eu posso dizer hábito, de dizer: ah, irmão, eu estou sendo perseguido. Ah, eu estou sendo perseguido. E às vezes não é perseguição, às vezes ninguém está te perseguindo. É ou não é assim? Por quê? Porque as frustrações nos faz parar, as frustrações nos faz desistir, a frustração nos faz querer chegar na igreja, sentar, e você perde até o desejo de, na hora do louvor, conforme o irmão estava louvando a Deus aqui, você perde até o desejo de levantar as mãos para cima, você perde até o desejo de dizer: oh glória. Por quê? Porque você está frustrado, porque você está triste, porque você está abatido. E para você, parece que não tem mais palavra que enche o seu vazio. E para você parece que aquilo era a última coisa que poderia acontecer. E normalmente, o desejo nosso é desistir. Normalmente, o desejo nosso é entregar tudo aquilo que nos foi dado. Quando as coisas se frustram, quando alguém olha para nós e diz: você já não serve mais, você já não é mais útil para essa função, volta, senta, espera, porque o seu tempo vai chegar. É ou não é assim?
Pedro, ao ter esse encontro com Marcos, Pedro estava dizendo assim, viu, não se limita somente nisso não, talvez tenha dado errado essa sua primeira viagem missionária, mas eu tenho um conselho para te dar. Volta para sua casa, volta para a casa da oração, não é, pastor? Volta para a casa da oração. O que é voltar para a casa da oração? Pedro estava dizendo para ele, volta a fazer o que você fazia quando antes de ir viajar com eles, volta a fazer o que você fazia quando estava andando ou viajando com eles, volta para a casa da oração, volta para a casa da santificação, volta para a casa da adoração, volta para a casa onde você sentia a presença de Deus. Deus está dizendo assim, saia desse vazio e começa a ter intimidade comigo, aleluia, Jesus da glória. Deus está testificando algo no meu coração nessa noite, dizendo assim, ei, talvez o seu primeiro projeto tenha dado errado, talvez o seu primeiro início tenha dado errado, mas eu quero deliberar uma palavra profética, se é que eu posso dizer dessa forma, mas eu quero dizer, faça como Marco, volta para a sua casa de oração, pega a sua escrivaninha, não é, pastor? Pega a sua escrivaninha, senta, prepara um livro, prepara um caderno, prepara a sua Bíblia, coloca em cima e começa a dizer, Deus está me dando um novo projeto, aleluia, Jesus da glória, oh Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso, igreja? Não se limita porque algo deu errado, não para porque a primeira canção não fluiu. Eu me lembro que quando eu comecei, tinha um pastor que ele sempre vinha na minha casa ou na casa dos meus pais. Ele entrava por uma porta, eu saía pela outra, até que um dia ele conseguiu me cercar dentro da casa. Ele falou assim, filho, eu quero muito falar com você. Eu falei, tá bom, então fale. Ele começou a falar, e isso eu já estava casado com a minha esposa. Ele falou assim, então me permita fazer um culto na sua casa no domingo? Eu falei, um culto? Ele falou, um culto. Eu falei, permito. E nesse um culto ele falou, me permita fazer 7 domingos? Eu falei, 7 domingos? Ele falou, 7 domingos. Eu falei, mas por que 7 domingos? Porque domingo é o meu domingo, né, meu irmão? Domingo é o domingo que eu também, né? Ele falou, não, porque no 7º domingo nós vamos estar dentro da igreja. Eu só quero começar o trabalho, mas Deus falou comigo que esse trabalho tem que começar na sua casa. Eu falei, o cara quer começar uma igreja dentro da minha casa, que não quero nada com nada. Eu falei, o que esse pastor pensa? Eu falei, minha esposa, e aí? A minha esposa toda a vida na presença de Deus ali. Eu falei, tá bom, acho que a minha esposa quer mais do que tudo, né? Eu falei, vamos embora, 7 domingo. Para a glória de Deus, no 7º domingo, ele alugou uma garagem, e nessa garagem ele começou a igreja aqui em Pedreira. Se cumpriu a palavra. Quando eu chego na igreja, que eu vou sentar, ele falou, não, você não vai sentar, você foi chamado para ser obreiro. Eu falei, mas a partir de quando? Desde quando esse negócio aí? Ele falou assim, desde o dia que você aceitou adentrar na sua casa para fazer um culto de adoração a Deus. Eu falei, não. Ele falou assim, meu filho, vai para a porta. E está eu na porta da igreja, os outros passavam, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, e eu habituando ainda da paz do Senhor. O homem fazia assim conosco. Quando dava 9 da manhã, subia para o monte às 9 da manhã, descia ao meio-dia. Quando dava 3 da tarde, subíamos às 3 da tarde, descíamos às 5 da tarde, porque às 7 da noite tinha culto. Eu falei assim, rapaz, o homem quer que eu seja crente. E esse mesmo homem, que fez tudo isso comigo, que me levava para o monte, que me fez ler Bíblia, que me fez a conhecer a Jesus, um dia ele olhou para mim e falou assim, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Só que isso eu já estava cheio da promessa, da graça de Deus. Eu falei, pode falar, pastor. Pensa no menino que estava explodindo espiritualmente. Ele falou assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, o quê? Ele falou assim, você não serve para ser obreiro. Eu falei, agora que a igreja tem 50, né, meu irmão? Quando a igreja estava em 11, que só da minha família é 5, eu era até o porteiro da igreja. Agora eu não sirvo mais. Ele falou, não, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, tenta não sair da igreja,
mas tenta arrumar alguma coisa para você fazer dentro da igreja que não seja ser obreiro. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. No outro dia eu fui para o culto, insistente, sentei, começou os louvores, eu assim, porque aquela palavra não saía de dentro de mim, aquela palavra me frustrou, afinal de contas foi o camarada que me ganhou, aquela palavra me abateu, me deixou triste. Eu permaneci assim alguns cultos eu fiquei assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar às práticas de antes. Eu falei, agora não, já estou entendendo que esse negócio não é para mim mesmo. Aí esse pastor falou, chegou no dia do culto e falou assim, eu estou indo embora tal dia, está vindo outro pastor aqui, e vocês precisam estar aí. Eu falei, tá bom. Esse pastor foi embora, chegou outro pastor, esse outro pastor chegou, se deu com quase todo mundo, ali dentro da igreja, dos 50, ficou apenas 17. Ele falou assim, filho, eu ouvi falar de você. Eu falei, eu também ouvi falar de mim, pena que a notícia não é boa. Ele falou assim, eu preciso de você. Eu falei, você não sabe o quanto eu preciso de ti. Ele falou assim, vem comigo. Eu falei, tá bom, vamos andar junto. Eu falei, vai mudar. Mudou nada, irmãos. Esse camarada me colocava, o pastor Carlinhos conheceu ele, pastor Vitor. Esse camarada me colocava dentro do corcel dele, para cima da onde a gente morava tinha um canavial muito grande, e era proibido entrar nesse canavial. Nós entrávamos lá, mas não para pegar a cana do homem. Ele levava uma Bíblia, e ele abria aquela Bíblia, aí fazia eu quase mastigar as folhas da Bíblia. E ele, sempre ao termo, ele dizia assim para mim, e se você continuar assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí um dia ele me levou e falou assim, olha meu filho, tenho algo para te falar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, passar o que você passou e suportar, Deus não está te fazendo um obreiro. Eu falei, Ele falou, não, Deus te fez um obreiro lá atrás. Ele falou assim, hoje a frustração na sua vida acaba, pode preparar tudo de novo, porque o projeto que Deus está te dando é para te levantar como pastor de igreja. Aleluia, Jesus da glória. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer, dentro do livro em que Marcos vai sair desnudo, fugindo, correndo, para depois ter esse particular, para depois ter essa intimidade, para ser frustrado. Mas ao ser frustrado, ao ter a sua tristeza, ao bater na sua alma uma angústia, olhar para dentro de si, levantar, voltar para a sua casa, olhar para dentro de si e dizer, talvez a primeira mensagem não deu certo, mas Deus vai me dar uma nova mensagem. Talvez o primeiro louvor não deu certo, mas Deus vai me dar um novo louvor. Aleluia, Jesus da glória. Pastor, o que você quer dizer? Não pare por causa da sua frustração. Deus está dizendo, eu tenho algo novo para a sua vida. Aleluia, Jesus da glória. Afinal de contas, o céu vai ser tomado à força, e só vai entrar no céu os somente os Aí o apóstolo Paulo um dia vai ser tomado, preso por várias vezes, e um dia ele vai olhar e vai dizer assim, viu, eu preciso que você chame alguns homens, só que dentro desses homens, eu preciso que você chame um. Quem? Chama Marcos. Chama quem? Chama Marcos. Por quê? Porque para mim, olha o reconhecimento. É por isso que eu olho para dentro da igreja a qual eu pastorei e falo, filho, não se preocupa com o momento de decepção não. Lá na frente Deus já tem preparado algo para a sua vida. Aí Paulo vai olhar para dentro de si e vai dizer, chama Marcos, porque para mim, ele não vai colocar outra pessoa, não vai dizer, não foi para Barnabé, não, para mim, ele foi muito útil na obra de Deus. Jesus da glória. Você está entendendo isso daqui? É por isso que Paulo, no meio das suas frustrações, do próprio Paulo, no meio das suas frustrações, no capítulo 8 de Romanos, ele vai relatar algo tremendo, vai dizer assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Jesus da glória. Você está entendendo isso, irmãos? Às vezes as provações vêm para nos fazer
poder levantar do lugar aonde estamos, porque às vezes nós achamos que está tudo bem, não é, pastor Carlos? Às vezes nós achamos que está tudo tranquilo, e Deus está nos despertando numa campanha como essa, dizendo: não vai ficar da maneira que está. Às vezes o barco balança, às vezes o vento assopra, às vezes a tempestade vem, mas eu também faço calmaria no meio da tempestade, eu também acalmo as ondas do mar, eu também faço o vento parar. Aleluia, Jesus. Não para, irmão, por causa de tristeza, não para por causa de frustrações, não para por causa de palavras contrárias. Afinal de contas, quem te chamou tem nome, aleluia, e a promessa veio dele. Amém, meu Deus. Para encerrarmos, eu quero deixar 2 versos para encerrarmos na carta em que João vai escrever, no capítulo 3 de Apocalipse, no livro das Revelações, vai dizer assim, no verso 5: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele vai confessar, amém? Entenda bem. Somente os vem. Ah, Jesus da glória, você está entendendo isso daqui? Aqui você pode passar por frustrações, mas há um lugar te esperando. Oh, Jesus da glória, aqui você vai passar por luta, mas você vai vencer, porque tu és um vencedor, e um céu te espera, e não é um lugar qualquer. Oh, o Espírito Santo.